Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast, o podcast da Associação Comercial. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa bastante motivadora, inovadora, inventora. Vou explicar um pouquinho dele para vocês e vocês vão ver. Ele é o Milton Flávio de Macedo, mestre em engenharia eletrônica aplicada, também doutor em engenharia mecânica, nanotecnologia e um grande inventor. O Milton, ele venceu o Prêmio Inovação da Associação Comercial, né, em parceria com a Grape Valley, na categoria Empresas de Pequeno Porte, com a empresa que ele tem, né, que é a Aura Indústria, comércio de aparelhos médicos e eletrônicos. Nesse prêmio, ele venceu por conta da criação dele, um dispositivo que já já a gente vai falar, né, bem bacana. Então, Milton, obrigado da sua presença, né, de vir aqui conversar com a gente. Muito bom. Obrigado, estou bem feliz de estar aqui, realmente, de poder mostrar mais uma das minhas invenções, realmente. É isso aí, muito bom. Fico bastante feliz de você estar aqui. E eu quero começar com o seguinte, aqui nosso canal ele é bastante voltado para o empreendedor, para o pequeno, para o empresário, né? E muitas vezes aqui eu falo algo que aqui eu acho que a gente vai desconcertar, né? Quando eu trago as pessoas aqui, eu falo assim, hoje no mundo empresarial a gente copia muito, a gente não cria tanto, né? E você, como inventor, faz o contrário disso, não é, Milton? Sim, sim. É que a vida toda, realmente, eu parti para a pesquisa. Sim. Desde criança para a pesquisa, realmente. Uma das coisas que eu imaginei na época, uma das piores coisas da minha vida foi quando descobri que não existia curso de cientista. E eu falava para todo mundo que ia ser cientista. E tive que me virar para se tornar um cientista, realmente. Legal. Viu? Eu vi que, olhando aqui para o seu currículo, você começou muito cedo, inclusive na questão acadêmica e também no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? Com 23 anos você já era professor. Sim, isso daí foi... eu me formei e fui convidado para fazer o mestrado no ITA. Fui lá, fiz os concursos normais de mestrado, entrei no mestrado. Em 6 meses apareceu uma vaga de professor de eletrônica aplicada. E eu fiz o concurso normal com outros candidatos, né? E passei. E com 23 anos eu dava aula no ITA e os meus alunos eram mais velhos do que eu, realmente. Poxa vida, que bacana. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? E aí eu estava refletindo a seguinte situação, né? Você, quando menino, você era o menino maluquinho? Porque assim, poxa, eu olhei aqui o seu currículo, você tem mais de 40 patentes, invenções, enfim. Como que isso surgiu na sua infância? Como que isso aflorou, né? Ou seja, era o menino maluquinho? Bem, praticamente sim. Eu sempre fui o nerd de carteirinha, certo? Ou seja, sempre tive todos aqueles problemas de bullying que você pode imaginar que aparece na televisão. A maior parte deles é real, acontece realmente, porque muitas vezes eu fui criticado pelos outros alunos porque diziam que eu queria aparecer simplesmente. Porque eu era péssimo fisicamente. Era um menino que subnutrido, minha infância foi muito difícil, realmente. Então, não era capaz de jogar bola, eu sempre era o último a ser escolhido, se fosse escolhido, certo? Mas a inteligência já estava bem à frente. Sim, realmente, eu tive muito incentivo dos professores, que eles me davam, por exemplo... eles já me conheciam, eu era famoso, eu só estudei em escola pública, realmente. Então, nunca estudei em escola particular, mas eles me davam normalmente o livro dos professores, certo? Para eu ir fazendo tudo quanto era exercício. Eu resolvia o livro do ano, assim, em 1 ou 2 meses, eu já tinha feito tudo que tinha. E daí os professores me davam outros livros para continuar estudando.
E você, quando isso acontecia, que você sofria a questão do bullying, enfim, você percebia que sua inteligência ela era aflorada? Talvez na parte física, como você mencionou, eu não tinha a questão física como os outros, mas na parte do seu intelectual, você percebia que você era diferente ou não? Ainda não tinha essa percepção? Bem, eu sabia realmente, mas as únicas pessoas, digamos assim, na escola que me tratavam bem eram os professores. E os professores gostavam do que eu fazia, realmente, né? Mas os outros alunos não gostavam. Realmente, eu tive muito problema de bullying, porque destruía realmente a, a visibilidade dos outros alunos, basicamente. Mas na hora das provas, tinha fila para pedir cola. Para pedir cola para você, bacana. E aí, você percebendo isso, você botou sua energia no estudo. Sim, bem, eu não sei como realmente, mas eu sempre já nasci realmente assim, gostando de filminhos de ficção científica, de livros de ficção científica. Aos 12 anos, realmente, eu já tinha lido tudo a respeito aquela coleção do Monteiro Lobato, sim, porque a coleção do Monteiro Lobato para infantil tinha duas coisas que eu gostava fantasticamente. Tinha bastante coisa sobre mitologia, né? Tem um dos livros lá, dos 12 trabalhos de Hércules, né? E do Monteiro Lobato. E um muito interessante que era sobre o petróleo do Brasil, né? Em que ele explicava como funcionava a perfuração de petróleo. E eu tinha feito, né, nessa época, eu sabia que tinha 12 livros e tinha 2 meses para ler que eu queria ler durante as férias. Então, eu calculei que tinha que ler 100 páginas por dia. Caramba! E eu lia 100 páginas por dia para ter toda a coleção lida durante as férias. Que bacana. E aí, você avançando na questão do estudo, eu percebi que você foi para várias áreas, né? Você não ficou parado em uma única área, não foi isso? Sim. Eu comecei em engenharia eletrônica. Na engenharia eletrônica, eu tive oportunidade eu estava desenvolvendo aqui no Brasil, no ITA, realmente. O meu mestrado foi terminal de vídeo gráfico colorido. E o terminal de vídeo gráfico colorido, enquanto eu estava desenvolvendo aqui, o Bill Gates estava fazendo o Windows lá nos Estados Unidos. Tá? E uma das grandes problemas assim dias mais tristes da minha vida também é quando eu fui fazer a primeira apresentação de qualificação da tese para os professores lá do ITA. Um dos professores, que era um super doutor, chegou para mim e falou que era para eu abandonar a tese, que aquilo não tinha utilidade nenhuma. Ele falou diretamente para mim assim: ninguém vai querer gastar 1/3 da capacidade do micro só para ver figurinhas na tela. Caramba! Certo? Imagina como eu saí da apresentação. Puxa vida. Certo? Mas terminei, fiz. E isso hoje, em que ano, Milton, mais ou menos? Foi em 1982. Poxa vida. Daí eu fui realmente... Comecei a fazer muita coisa interessante nessa época também, depois que eu saí do ITA. Eu fiz os primeiros videogames do Brasil, da CCE. A gente copiava realmente, mas da Atari, os famosos videogames da Atari, não fazíamos uma cópia exata. Eu entendia como ele funcionava, por exemplo, o River Raider. River Raider, joguei muito. O River Raider, então você vai lembrar dessa história. O original da Atari, ele tinha um aviãozinho, era da Segunda Guerra Mundial. Aquilo lá, aquele videogame, era baseado, na verdade, na Guerra da Coreia, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, o aviãozinho que tinha lá, o desenho do aviãozinho, era um avião que era um Mustang, realmente, asinha reta, sim, a hélice, né? Sim. E eu
redesenhei, além dos logotipos da empresa, realmente, eu redesenhei o avião e coloquei um jato na época que era em formato daquelas asas delta, realmente, em delta, e triangulares lá. E o pessoal comprava mais o River Rider a minha versão, do que a original, porque aquele lá tinha um aviãozinho antigo. Sim. E o meu tinha um jato moderno. Sim. Poxa vida, você tratou de um assunto agora que é nostalgia total, e eu me recordo muito bem desse jogo, né? Atari foi um sucesso nos anos 80, eu acho que quem foi menino naquela época não tinha como não brincar, e você mencionando aqui, eu lembro, inclusive, tinha os movimentos certinho para você ultrapassar a fase, né? E você ultrapassava, enfim, e avançava de fase em fase. Em cima do que você me falou, até mesmo por conta de todo o seu estudo, você já imaginava naquela época, em 1980, a loucura que é hoje, tudo como está avançado, ou naquela época ainda não dava para ter uma ideia da dimensão, Milton? Ah, sim. Nessa época, realmente, quando eu fui para o ITA, eu cheguei no ITA, fui fazer a entrevista para entrar no ITA, tinha que arrumar um orientador, e ele perguntou para mim, o que é que você quer fazer aqui? Né? Eu falava para ele, eu tinha acabado de assistir o Guerra nas Estrelas, né, o primeiro filme de Guerra nas Estrelas, e aparecia aquela Estrela da Morte, aquela Estrela da Morte realmente em 3 dimensões. Eu falei, eu quero fazer este terminal para poder ver as coisas em 3 dimensões aqui, e para poder analisar as coisas em 3D para um computador que faça isso. E daí eu mostrei para o professor que eu queria que fosse meu orientador, né? Quais os chips que eu ia usar, qual o jeito que eu ia acessar a memória, como é que eu ia fazer as coisas. E no final da entrevista ele falou para mim, você é o primeiro candidato que me apareceu aqui sabendo exatamente o que é que vai fazer, certo? Porque normalmente quando os alunos entram para fazer o mestrado, ele vai discutir com o orientador o que é que vai fazer. Sim. Normalmente o orientador conta para ele, dá uma linha de pesquisas, né? Eu fiz ao contrário, cheguei lá, eu vou fazer isso, e o orientador falou, não, vamos fazer isso então. Que bacana, Milton, muito legal. Você, como a gente falou um pouquinho no início, você é um inventor, você hoje tem aí mais de 40 patentes registradas. Você acredita que uma pessoa com 40 patentes registradas como você é um grande inventor? Bem, e só ainda... Uma coisa interessante que falaram para mim uma vez, de que se determina a capacidade da sua invenção pelo uso dela. Pelo uso. Certo? Ou seja, se você consegue mudar a vida das pessoas com as suas invenções, então é uma grande invenção. Esse capacete aqui, para mim, é uma das maiores invenções minhas que eu fiz na vida. Que, aliás, te levou também para o prêmio, né? Exatamente. Você trouxe ele aqui, né? Você quer mostrar para gente? Sim, por favor. Sim. Dessas 40 patentes, a patente que todo mundo conhece e usa, que fui eu que inventei, e a gente pode ver no Google lá, como o Google fez uma página específica só para as minhas invenções. Que legal, tem que várias, bacana, tem muita invenção, realmente. Aquele cartãozinho do shopping center do estacionamento, que tem um chip dentro, que você grava o pagamento de coisas. E tem um monte de funções lá que eu registrei com patentes que não foram usadas ainda. Sim. Por exemplo, você vai no McDonald's, você podia ganhar minutos de estacionamento. Quando você criaria algo que, conforme as compras que você fizesse no shopping center, você ia ganhando minutos e ia abatendo no seu cartão lá. Sim.
Interessante. Isso está válido realmente, Sim. mas ainda aqui no Brasil, pelo menos, eu não uso. Mas essa patente minha, ela é usada no mundo todo. Shopping Sim. center com esses cartõezinhos de estacionamento. Puxa vida. E aí eu quero aproveitar essa sua fala, né? Que você está me dizendo, poxa, em outros países já utilizam. Você enxerga que o papel da propriedade intelectual, esse desenvolvimento econômico no Brasil, a gente está muito aquém da realidade do mundo? Ou seja, a gente tem poucos inventores no Brasil, a questão da pesquisa não é valorizada como deveria ser. Como que você vê esses temas que eu coloquei para você? Sim, aqui no Brasil, a burocracia é absurda. Esse do cartão de estacionamento demorou 10 anos só para o NPI validar a patente. Certo? E dá para imaginar, você faz uma patente, fica 10 anos esperando que fala, pô, realmente isso é inovador, é uma patente. Tá? Então, aqui no Brasil é muito terrível. Embora nos outros países também demora, eu diria, nos Estados Unidos ou na Europa, assim, em 1 ou 2 anos, você consegue uma patente. E o custo, só que o custo lá é absurdo. Aqui também, uma patente aqui no Brasil custa mais que R$ 10.000 para fazer uma patente. Por isso eu mesmo fui no INPI, fiz os cursos e escrevo as minhas próprias patentes. Então. Você acha, Milton, que hoje, cada dia, cada vez mais, está difícil de você inventar algo por conta da velocidade que tudo muda? Sim. Ou devido à velocidade que tudo muda, abre muito mais oportunidades de você fazer coisas novas? Bem, a primeira coisa é a atualização. Para você inventar algo, você tem que analisar um problema. Problemas a gente tem aos montes, então realmente a gente consegue, não falta problemas no mundo. Mas para solucionar esses problemas, você tem que estar extremamente atualizado. Esse chip, esse do cartão de estacionamento, na época eu trabalhava na Suíça e fiz a patente antes mesmo do chip ser vendido, digamos, ao mercado. Sim. Então comecei, já sabia que ele estava sendo pesquisado, eu tinha amostras do fabricante e eu conseguia desenvolver bem mais facilmente. Esse capacete, por exemplo, foi algo que é totalmente diferente. Eu parti de um problema aqui de Jundiaí, eu conheci um tetraplégico, o tetraplégico me falaram que ele tinha extrema dificuldade, de que, por ele ser de uma família sem recursos, ele passava o dia todo olhando para o teto. Puxa vida. Certo? Que não tinha gente que pudesse cuidar dele. Né? E com isso daqui eu fiquei super sei lá, comovido realmente e falei, não, eu tenho que resolver esse problema. E daí eu vi quais eram os da época, digamos, que a gente chama estado da arte. Para fazer uma patente, a primeira coisa que a gente verifica é o estado da arte. Estado da arte. O que é que tem hoje e o que você vai fazer a mais, certo? O que define uma patente nova hoje. Você tem que começar pelo estado da arte, descrever tudo que existe hoje. No mundo, existem, assim, praticamente 2 tecnologias que vocês veem fácil de encontrar na internet. Um é a que o Elon Musk está fazendo, apareceu lá um tetraplégico jogando xadrez, ele fez em abril esse filminho aqui no YouTube. O Elon Musk implantou um chip no cérebro da pessoa e a pessoa controla o mouse pelo pensamento. Puxa vida. Então, ele fica pensando, mas o treinamento disso é absurdo. A segunda linha que realmente tem no mundo, que é fácil de encontrar também na internet, eles colocam uma fita aqui na testa da pessoa, realmente, e está cheio de eletrodos, e daí ele faz um eletroencefalograma
para descobrir qual é o que ele está pensando e tentar controlar. Isso daqui é um jeito absurdo de processamento para tentar adivinhar o pensamento da pessoa. Sim. Tá? O meu, eu fiz... Posso pegar ele? Sim, sim. Eu coloquei isso sobre um capacete de ciclista simplesmente para ficar fácil, realmente. Sim. Mas ele é somente essa parte de cima branca aí, realmente. Foi feito na impressora 3D. Eu faço o software, o hardware, a eletrônica, o design mecânico, tudo. Ele foi feito para colocar em qualquer tipo de chapéu. Ou seja, você costura ele, por exemplo, num boné, se quiser colocar. E ele está grande hoje porque eu tenho que fazer coisas, basicamente, que tenha com componentes que são encontrados no Mercado Livre. Ah. Certo? Então, não tenho compactação nele, mas sim, eu consigo fazê-lo com, sei lá, 1/5 do tamanho desse daí. E com o seu dispositivo, o paciente que é tetraplégico, ele navega tranquilamente num computador, na internet, essa é a ideia. Sim, o que ele faz? Hoje em dia, é praticamente impossível você mexer num computador sem mexer o mouse. Sim. Certo? Se você não tem um mouse disponível ou tem um touchscreen disponível, você não consegue praticamente navegar na internet. Mesmo utilizando, por exemplo, a voz, alguém tem que ficar colocando os comandos de voz lá, chegar na página do Google certinho, e ele não consegue carregar outros programas, certo? Esse meu, qual é a linha dele? Ele detecta movimentos da cabeça. Ele é totalmente dependente, eu não mexo no paciente. Na verdade, é o paciente que mexe no dispositivo. Eu traduzo os movimentos da cabeça em movimentos de mouse. Para o computador, isso é o mouse. Entendi. Então, se tiver, qualquer que seja o computador, ou qualquer dispositivo, a TV, se você tem uma TV do tipo TV Android, ou tem um celular daqueles que você pode conectar um mouse externo, eles vão enxergar isso como um mouse. Certo? Então, e o treinamento é totalmente intuitivo. Eu já fiz vários testes aqui com vários médicos, com várias pessoas realmente que eu falo para eles, aponte o seu nariz para o cursor. Certo? Quando eu falo, aqui está o cursor, né? Aponte o seu nariz para o cursor. No momento que ele ele começa a arrastar o cursor, ele começa a ficar intuitivo mesmo. Ele começa simplesmente a arrastar para onde ele quiser. Eu fiz um programa aqui para treinamento, o jogo da cobrinha, que vai pegando e vai crescendo. Todo mundo conhece esse joguinho da cobrinha. Eu fiz um específico para tetraplégico. Ele não tem... ele tem todos os comandos dele, é só passar o mouse por cima que ele, por exemplo, aumenta a velocidade, aumenta a dificuldade, diminui, tudo só passando o mouse por cima. Tá? Então, qualquer um, baseado nesse treinamento de falar, aponte o seu nariz para o cursor, tá? Em 5 minutos, qualquer um está jogando esse jogo da cobrinha perfeitamente. Maravilhoso. E Milton, hoje já tem pessoas que utilizam o seu capacete, seu dispositivo, como que está na prática? Bem, não está realmente disponível, né? A semana passada teve a Reatec. É uma feira? É uma feira que é a Feira Internacional de Reabilitação. Foi em São Paulo, lá. Eu levei essa informação, falei com várias pessoas, inclusive o pessoal da Google. A Google se interessou muito sobre isso. A Google está falando para mim de que
Em 2026, ela vai criar aqui no Brasil um centro de pesquisas de reabilitação. Que bacana. Tá? E em 2026. Em 2025, ela vai... ela convidou eu e está convidando outras pessoas lá para descrever como fazer um centro de pesquisas de reabilitação. Que bacana. E, viu, a gente tá falando do capacete, você trouxe o capacete, mas você sempre, até mesmo por conta da quantidade de patentes que você tem, você sempre pensou em soluções para os problemas, né? E na pandemia, que passou aí há alguns anos atrás, você também criou você inventou algo com relação ao problema que a gente estava tendo. Sim. Na época, quando começou a pandemia, em 2019, final de 2019, início de 2020, eu estava no Quênia ajudando uma ONG americana com arrumar coisas para uma escola no Quênia conseguir energia. Tá? E foi muito difícil eu voltar para o Brasil, que já estava fechando vários aeroportos e tudo. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu achei que eu não sobreviveria à pandemia. Só de chegar, eu pensei, eu tenho tudo de errado. Eu já tinha tido problemas cardíacos, pesava mais de 100 quilos e realmente já tinha 63 anos na época, certo? Então, sim, era tudo que dizia que eu ia morrer. Puxa. Mas quando chegou aqui, eu fui tenho que fazer algo. Fui na Faculdade de Medicina de Jundiaí e desenvolvi, junto com professores da Faculdade de Jundiaí, um respirador. Saiu entrevista, saiu também na televisão, tudo sobre isso, que era 100% mecânico, não tinha nada de eletrônico, porque na época estava sendo falado que não existiria chips de computador, displays de cristal líquido no mercado para poder fazê-los. E eu fiz ele usando a coisa mais complexa que tinha, era um motorzinho de levantador de vidro elétrico. Se encontraria em qualquer ferro velho aqui no Brasil. Isso daí ficou bem famoso. Felizmente não foi necessário usar, porque não faltou respiradores aqui no Brasil. Mas me assustava, mas eu ia lá. Por exemplo, assim, eu ia na faculdade e perguntava, cadê o professor tal? Ele falava, está na UTI. Eu falei, puxa, mas eu falei com ele ontem, então eu estou correndo um risco muito grande. Mas eu ia lá e falava com os professores, ia diretamente na Faculdade de Medicina. Que bacana. Você falando aqui, eu fiquei refletindo, pensando, você, Milton, até mesmo por conta do seu estudo, da forma como você conduz a sua vida, e eu conversando com você, dá para perceber que, poxa, inventar é muito de tudo que você gosta de fazer, né? Sim. Você, quando você vê um problema, automaticamente você quer criar uma solução? Como que é a sua cabeça? Eu tô tentando entender a sua cabeça. Bem, realmente eu gosto muito de resolver problemas, como, sei lá, alguém é viciado em quebra-cabeças ou palavras cruzadas, eu sou viciado em problemas basicamente insolúveis aí, né? Eu fiz... quando eu tive o meu problema de coração em 2013, realmente, o médico mandou eu fechar minha firma, minha empresa. Eu fazia robôs industriais muito grandes, né? Falou, você não pode ter nada que te deixe nervoso. Daí eu falei, tá bom, não vou fazer mais nada disso. Eu fui fazer o doutorado na Unicamp. Doutorado. E lá comecei a fazer nanotecnologia, comecei a fazer nanofibras e aplicações na área médica, porque eu gostei muito da área médica quando eu fui para o hospital. Foi muito incrível, assim, que
quando eu fui operado por um robô, né, no coração, realmente, e o médico que operou só tinha 6 monitores de vídeo na frente dele e o médico mesmo não viu o sangue, porque veio os assistentes que colocaram tudo e ele só mexia nos monitores e nos joysticks lá, né? Quando ele foi mostrar para mim as coisas no dia seguinte, as fotos dos terminais de vídeo, eu olhei para aquilo e falei, puxa, eu acho que eu posso fazer melhor. E daí o médico olha para mim assustado e eu falei, eu acho que eu falei besteira. E daí ele mostrou, eu mostrei para ele o que eu achava que eu podia fazer um computador controlar algumas partes desse robô para melhorar as coisas, realmente. E o médico tinha falado para mim que eu devia fazer, eu acabei dando palestras depois lá no INCOR, em São Paulo, sobre o uso de robôs em medicina. Quando eu estava fazendo essa parte de nanotecnologia, eu fui para Manchester e dei palestras em Manchester. Para você ter ideia, assim, Manchester, lá na Inglaterra, o Brasil até hoje não tem um prêmio Nobel. Essa universidade tem 21. Puxa. A universidade. A Universidade de Manchester. Eu fui dar lá palestras sobre confecção de órgãos em 3D usando nanofibras. Em dezembro agora, eu dei palestras na Argentina também sobre um congresso internacional de construção de órgãos humanos lá, né? Eu dei sobre o uso de medicina regenerativa em construção de órgãos, realmente. Sim. Puxa vida, assim, eu me sinto bastante privilegiado de conversar com você, e em determinados momentos eu puxo alguma das coisas que eu já pensei no passado, né? E quando você pensa um pouquinho fora da caixa, muitas vezes as pessoas te julgam, esse cara é maluco, né? Por que eu tô falando isso aí? Eu cresci sempre com uma questão, Milton, que era assim, poxa, o meu avô, em 1920, 30, andava de carroça. Hoje as pessoas voam para lá e para cá. Há uns 30 anos atrás eu falei assim, eu quero fazer uma moto que voa. E eu lembro que uma vez eu falei isso aí, logo que eu estava fazendo minha primeira formação, eu falei na sala de aula e todos os alunos ouviram, inclusive o professor, e todo mundo me tirou sarro da minha cara. Falou, o que você está falando besteira? E hoje tem moto que voa. Então, quantas não são as crianças, ou mesmo o adulto, enfim, que tem uma excelente ideia e às vezes por conta de não persistir na ideia, deixa de fazer algo que poderia ter feito. Você que vive nesse mundo de inventores, cientistas, você não acha que muitas vezes muitas ideias se perdem justamente por não ter a questão do incentivo? Sim, certamente. Certamente, porque isso que você sofreu, eu sofri a vida toda. Hoje mesmo, se eu chegasse e falasse, olha, vou fazer algo igual ao do Elon Musk, sem ter que abrir a cabeça da pessoa para controlar, fazer um jogo de xadrez, um tetraplégico jogar xadrez, todo mundo não acreditaria. Mas aqui está o aparelho operacional. Vai alguém lá, faz, e aí daí as turmas, o pessoal passa a acreditar e aplaudir, inclusive, né? Sim. Aí uma coisa que eu coloquei como a dedicatória da minha tese de doutorado, a gente faz normalmente aquela dedicatória de eu agradeci os professores, familiares, tal. Eu escrevi assim, agradeço aos professores, familiares, por acreditarem nos meus sonhos, certo? E agradeci a Arthur Clarke, Isaac Asimov, por me ensinar a sonhar. Poxa vida, que bacana, que bacana. Em cima do que a gente está falando, o Brasil, como a gente disse, tem muitos desafios, tem energia que não é colocada e deveria ser colocada em pesquisas e desenvolvimentos
Que estratégia você acha que a gente precisa fazer para aumentar a competitividade, para fomentar mais essas novidades, essas invenções? Você acha que das vivências que você teve fora do país, né? E você me disse que você já conheceu muitos países, inclusive levando a questão da invenção, falando de tudo isso aí. O que o Brasil precisaria fazer urgentemente? Tem algo assim que precisaria ser feito, na sua visão? Bem, eu acho que o Brasil está um tanto desviado, com um desvio digamos, de inovação. Como você me perguntou sobre invenção, a inovação é baseado no que você consegue mudar na vida das pessoas, tá? Mas é inovação de produto, ou seja, tem que ter incentivos para fazer produtos e não incentivos digamos, para a pessoa se sentir bem. Você pode, sei lá, fazer um filminho que a pessoa assiste e ri durante 5 minutos, só que isso dificilmente vai mudar a vida da pessoa. E eu acho que deveria existir, como realmente na China e principalmente nos Estados Unidos, o incentivo é para fazer produtos. A China, eles fazem equipes. Por exemplo, vai fazer um aparelho um computadorzinho novo. Eles colocam 3 equipes competindo entre si dentro da mesma empresa, sabendo que 2 desses produtos vão já morrer, e somente um deles vai chegar ao mercado. Vai ser tentar chegar ao mercado, né? Aqui no Brasil, a gente não consegue fazer um produto. Tem que ter... não temos recursos realmente, as universidades não estão aparelhadas o suficiente realmente com equipamentos adequados. E daí, como eu aqui na China ou nos Estados Unidos, eu poderia fazer esses circuitos impressos aqui, e de um dia para o outro, como eu mando o desenho, no dia seguinte, pela Amazon, eu recebo a plaquinha de circuito impresso. Aqui eu tenho que ficar gastando muito tempo para pensar no que é que eu posso adaptar para poder fazer aqui. E daí sai uma coisa que, para mim, é grande. Demais, grandioso. Grandioso. Você muda a vida, literalmente, de um ser humano que deveria ter todas as condições que um normal tem, né? Ô Milton, e você percebe que no Brasil a gente nunca teve um incentivo grande a respeito da questão das pesquisas e inovação? Você percebe que ao longo do tempo cada vez vem melhorando? Já teve momento melhor? Como que você vê o momento que a gente está passando agora? É exatamente isso que eu estou dizendo, que hoje se dá muito mais atenção ao imediato. E esse imediato, por exemplo, no concurso que teve aqui de inovação, eu só concorri com apps, com programinhas. Sim. Então, programinhas hoje muita gente faz. E é muito difícil você fazer um programinha que altere a vida das pessoas realmente. Não existia nenhum outro produto físico, certo? Então, hoje nas escolas aqui se ensina muito de fazer joguinho, fazer a programação simples, né? Para fazer um app. Eu acho, inclusive, e recomendo para os que fazem apps que procurem a outra coisa, porque a inteligência artificial está muito forte. Eu usei, por exemplo, aqui, para fazer esse jogo da cobrinha aqui, eu queria fazer algo que um tetraplégico nunca fez ou fez antes do acidente, que era um joguinho, simplesmente para diversão. Eu nunca tinha feito um joguinho. Eu mexia lá, né, como eu falei, nos videogames,
da Atari, mas eu adaptava eles. Agora, a partir do zero, e daí eu desenvolvi esse joguinho da cobrinha em 2 semanas, sem saber nada. Eu peguei o ChatGPT, eu sabia eu queria que funcionasse em qualquer lugar do mundo e que tivesse então eu fiz em HTML. HTML é a linguagem de fazer site. Ou seja, onde tivesse um browser qualquer aí, Google Chrome ou um Explorer, ele iria funcionar dentro do Explorer, dentro do Chrome. Sim. E para fazer isso, eu fui só conversando com a inteligência artificial, e ela me dava as instruções, eu entendia realmente as instruções. Em 2 semanas eu parti de zero, de nunca ter feito nada em HTML, até um joguinho totalmente operacional hoje, feito praticamente em parceria com a inteligência artificial. E parece que deram uma definição ontem para mim ainda sobre isso. Falaram que eu tinha um ótimo estagiário, porque realmente é isso que você faz. Pega o estagiário, agora eu quero isso, 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 isso. Sim. E ela faz. Sim. Daí não funciona aquilo, daí você descobre, lê o que ela te recomenda, pede para ela fazer as correções e ela corrige e faz. Ou seja, fazer apps para o futuro não tem futuro. Tá? Isso aí. Milton, eu gostaria de ficar conversando com você o dia todo. Na verdade, é uma conversa muito, muito gostosa, uma conversa difícil de a gente ter, né? Porque eu acho que a gente não tem tantas pessoas inventoras assim, né? Pelo menos eu não conheço um inventor, estou conhecendo pela primeira vez, então é um prazer conversar com você. Eu gostaria que você deixasse um recado final aí para os jovens engenheiros, para os cientistas que desejam de alguma forma inovar, né? Como fazer aí para dar esses primeiros passos de modo a causar impacto no mundo e que você desse um recado final aí para todo mundo. Bem, como eu falei que eu escrevi na minha tese lá, acredite nos seus sonhos, certo? E quando vocês acordarem de manhã, realmente, pensem em que o que é que eu vou fazer hoje, certo? Mas o que eu vou fazer realmente que pode ser que é diferente. Fazer o que eu fiz igual que eu fiz ontem não é uma evolução, certo? Não se contentar em repetir todos os dias a mesma coisa. Legal, muito bom. É isso, pessoal. Acreditem nos seus sonhos, né? Se você curtiu o nosso conteúdo, compartilha com seus amigos. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está nas redes sociais, né? Coloquem sugestões, perguntas, para que a gente sempre possa trazer pessoas de qualidade como o Milton, né? Pessoas realmente diferenciadas. O Milton é uma pessoa que, assim, pelo pouco que a gente conversou aqui, deu para ver o quanto diferente ele é. E esse é o intuito do nosso programa. A gente continua sonhando, trazendo pessoas de alta qualidade aqui. É isso. Meu muito obrigado.